Olá, tudo bem? Em meio a tudo esse momento conturbado que nós estamos passando, eu percebo que tem muita gente ainda que tem dificuldade na comunicação. Claro, né? Às vezes a comunicação é difícil com pessoas até mesmo próximas, mas eu não me refiro a esses momentos pontuais. Estou me referindo ao problema de comunicação recorrente que vem acontecendo no mundo. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse problema, mas partindo do princípio de que, para você entender melhor os outros, é necessário que você ouça mais o que eles têm a dizer. E claro, a gente precisa sempre entender que toda pessoa ela fala partindo de um ponto, que é próprio dela. Então a gente precisa entender o contexto em que ela está, para que a gente possa saber como se comunicar melhor e como a gente pode ouvir melhor para que a gente tenha uma comunicação mais eficaz. O primeiro ponto é o seguinte: deixa a pessoa terminar de falar. Eu sei que é difícil quando a gente está num momento, numa discussão mais acalorada, a gente acaba interrompendo um ao outro, e isso é natural do debate. Mas para a gente entender exatamente o que a pessoa quer, a gente precisa deixar que ela termine de falar, para que a gente possa ter certeza de que ela está falando aquilo que a gente está ouvindo. Esse é um ponto muito importante. Em alguns momentos, você interromper a pessoa, não deixando ela terminar de falar, pode ser interpretado também como falta de educação. E claro, nem sempre isso vai acontecer e depende muito das situações que você passa. O que é interessante é que as interrupções também podem falar um pouco sobre nós. Às vezes, quando a gente interrompe uma pessoa, pode ser que algo que ela disse tenha ativado algum gatilho interno e que por causa disso a gente precise parar e refletir um pouco mais sobre isso. Às vezes a gente interrompe as pessoas e acaba não entendendo o que elas estão falando por questões internas. Então é importante a gente ficar de olho. O segundo ponto é que a gente precisa entender o fundamento do que a pessoa está dizendo, ou seja, quais são as bases, qual é o ponto inicial que ela partiu para poder dizer o que ela está dizendo. Levando em consideração que todo mundo fala partindo de um ponto, é necessário que a gente entenda qual é esse ponto. Se uma pessoa está falando em determinada situação a respeito de um medo que ela tem, pode ser que esse medo não esteja atrelado necessariamente àquilo que ela disse, mas sim que o fundamento esteja alicerçado em outras questões. Isso acontece porque, para nós mesmos, as nossas premissas elas são tão óbvias para a gente que a gente acaba cometendo o erro de achar que as outras pessoas entendem o que nós sentimos internamente, as nossas crenças internas. E claro, isso não é uma realidade tangível, então é necessário que a gente preste bastante atenção e entenda o fundamento do que ela está querendo dizer, para saber como é que a gente vai agir. O terceiro ponto é que a gente precisa se certificar de que entendeu o que a outra pessoa falou, ou as outras pessoas falaram. É claro que, como foi dito antes, no segundo ponto, todo mundo fala de um princípio, partindo de um ponto de partida. Então, a gente precisa entender o que foi dito. Se no segundo ponto foi dito que as nossas crenças e os nossos valores eles são tão óbvios que a gente inibe esses valores e parte direto para o discurso, pode ser que a gente utilize esse mesmo método para conseguir captar o que a outra pessoa está dizendo. E aí a gente acaba distorcendo o que foi dito. Para a gente tentar contornar essa situação, é necessário que a gente precise se certificar do que foi dito pela outra pessoa. Com essa situação, o que eu costumo fazer normalmente é quando eu acho que entendi alguma coisa, é perguntar para a pessoa se o que eu entendi foi exatamente o que eu entendi. Como assim? Normalmente eu pergunto. Se ela disse tal coisa aconteceu por causa disso. Eu falo assim: ah, você está querendo dizer então que isso te levou a fazer chegar em tal situação e fazer tal coisa? Esse é um método que eu utilizo para saber se realmente eu entendi o que a outra pessoa estava querendo me passar. Quarto ponto.
O nosso conhecimento é limitado. Todo mundo tem alguma limitação de conhecimento. Em uma comunicação, cada pessoa tem um nível de conhecimento diferente, e isso pode interferir na comunicação entre elas. Os limites do nosso conhecimento definem os limites das opiniões que nós temos. Às vezes pode parecer para alguém muito óbvio que determinada opinião tem um fundamento incoerente, mas muitas vezes significa que a outra pessoa só está falando dentro daquilo que ela conhece. Ela não tem como dar uma opinião mais apurada ou perceber que ela está cometendo algum erro dentro de alguma opinião emitida se ela não tem conhecimento sobre variáveis que outra pessoa tem. Esse é um dos pontos muito comuns que acontecem e que embarreram demais a comunicação. Para a gente conseguir ouvir melhor, a gente tem que tentar captar qual é essa barreira de conhecimento e quais são as variáveis que a pessoa não está levando em consideração quando ela emite uma determinada opinião ou quando ela está se comunicando conosco ou com qualquer outra pessoa. Quando a gente conhece os fundamentos do discurso dela, que foi posto no ponto 3, a gente também consegue conhecer os limites desse conhecimento. Passa a observar isso que você vai ver como é que fica bem mais interessante, como é que dá para entender muito melhor. E você vai passar a ouvir mais as outras pessoas e entender. O quinto ponto é o seguinte: ouvir é bem diferente de ceder. Se a gente desenvolve a capacidade de ouvir, a gente consegue melhorar a comunicação. Mas é só isso. Isso não significa que a gente deve concordar ou discordar de alguém, seja porque a pessoa tem menos conhecimento ou porque a opinião dela, o que ela está utilizando é um fundamento que não tem muita coerência. Mas concordar ou discordar também faz parte da comunicação. E é assim que a gente consegue se desenvolver. Quando a gente consegue ouvir melhor, a gente consegue entender melhor o que a outra pessoa está dizendo. Mas isso não significa de forma alguma que a gente tem que aceitar aquilo para nós. A comunicação é uma coisa muito importante na sociedade, porque é a partir dela que a gente constrói coisas. E é muito mais difícil construir algo sólido quando tem uma concordância unânime do que quando existe discordância, porque a discordância ela gera novas ideias e novos pensamentos que fazem com que a gente se desenvolva cada vez mais. O sexto ponto é um ponto que, na verdade, não é bem um ponto necessário, né? Mas é que ninguém é obrigado a nada. Às vezes a gente não tá com um humor muito legal e aí vem aquela pessoa falar com a gente determinados assuntos que a gente não está disposto a ouvir naquele momento, que podem gerar alguns problemas. Então, é importante ter na cabeça que a gente não é obrigado a nada. A gente não precisa ouvir sempre o que a outra pessoa tem a dizer, mas claro, a gente também não precisa ser uma pessoa deselegante ou mal educada. A gente pode simplesmente contornar a pessoa e entender que a gente naquele momento não está disposto a ouvir o que ela tem a dizer. E o último ponto, é o sétimo ponto, são algumas formas que a gente tem para poder desenvolver mais essa nossa capacidade de ouvir. Uma delas, por exemplo, é evitar fazer atividades extras quando a gente está ouvindo alguém. Normalmente, nos dias de hoje, é muito comum você estar conversando com pessoas enquanto elas mexem no celular, enquanto elas fazem outras coisas. Mas um bom treinamento para ouvir melhor e entender o que a outra pessoa está passando para a gente é parar o que nós estamos fazendo e dar atenção. É uma maneira mais educada e remove uma série de ruídos na comunicação, justamente pelo fato de nós ou da outra pessoa estarmos fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. E a gente acaba perdendo a comunicação em algum ponto e pode levar a uma interpretação errada. E um outro ponto que ajuda bastante é a gente praticar o silêncio. Evitar falar desnecessariamente pode ser uma boa maneira da gente exercer essa nossa capacidade de ouvir. Nós temos 2 ouvidos e uma boca, então se a gente consegue fechar a boca, a gente consegue ouvir melhor. Porém, a nossa boca é muito maior do que a entrada dos nossos ouvidos, então existem situações em que a gente acaba falando demais. E isso é normal, todo mundo passa por isso. Não existe uma pessoa que consiga seguir esses pontos que eu coloquei 100% o tempo inteiro, é claro. A gente tem que sempre tentar melhorar, mas isso não significa que não vá cometer alguns deslizes no meio do caminho. Bom, então é isso. Esse foi o podcast de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, vê os links aqui embaixo. Tem um e-book que eu deixei, que é um compilado de alguns textos que eu tenho. E ouça os outros áudios que eu deixei aqui. Algum deles te ajudar,
ou até mesmo complementar isso que eu coloquei aqui, muito bem-vindo. Não deixa de seguir o podcast. Eu sou Pedro Borges. Um abraço. Nos falamos em breve. Até mais.